Olá meus amigos, cá estou eu com mais um videozinho para vocês. Bem pessoal, em respeito a vocês eu resolvi refazer o vídeo sobre o que aconteceu com o Homem de Aço, tá pessoal? Por que eu resolvi fazer isso? A última vez que eu postei o vídeo eu achei que o áudio ele ficou muito baixo e a imagem ficou um pouco apagada demais, tá? Então fui prejudicado. Porque na verdade eu gravei o vídeo, a qualidade tinha até ficado interessante, só que eu inseri no meio do vídeo um pequeno pedaço de uma animação da DC, que é um desenho animado, né? E infelizmente o YouTube, por conta da sua política de direitos autorais, vetou meu vídeo. Então o que eu tive que fazer o quê? Reupar o vídeo sem a imagem do desenho. Só que eu achei que ficou extremamente prejudicada a edição. Aí eu pensei, vou refilmar, vou refazer. Nada mais justo para procurar trazer o mínimo de qualidade possível para vocês, porque aquela qualidade editorial, de edição, cheio de efeito, tudo, leva tempo para fazer e eu não tenho muitos recursos para isso. O programa de edição que eu uso não é aquele top de linha, mas é um programa bacana. Mas mesmo assim, eu acho que o que conta aqui é o detalhe do review, é o detalhe da revista em si. Então eu vou procurar passar para vocês o que eu achei dessa edição aqui, que foi roteirizada pelo Alan Moore e desenhada pelo Curt Swan. Como eu deixei bem claro na última edição, o Curt Swan ele foi um dos artistas que ficaram por mais tempo à frente das publicações. E como desenhista do Superman tinha toda uma experiência com o Homem de Aço. E essa edição aqui, ela tenta passar uma ideia do que aconteceria se não houvesse aquele evento tão drástico que ocorreu no universo DC, que foi a Crise nas Infinitas Terras, que modificou por completo a vida de vários personagens, tá ok? Então é isso que tenta informar essa edição aqui através do roteiro do Alan Moore. E também não deixa de ser uma homenagem a quem ficou tanto tempo à frente como desenhista do Superman, o Curt Swan. Antes disso, é claro, houve aí uma série de contratempos. O editor da revista, ele queria fazer algo que fosse digno do Homem de Aço, uma homenagem tanto ao Curt Swan quanto ao Homem de Aço. E ele pensou o que poderia acontecer se não houvesse a crise. Dentro do universo anterior à crise, será que o Superman algum dia poderia deixar de ser o Superman? Então fica aquele negócio tipo o que acontece com a Marvel, aqueles crossovers que tem o que aconteceria se, até que o Vigia na. No entanto, é claro que aqui não aparece o Vigia. Mas a edição é bem caprichada, tanto que até cogitaram do próprio co-criador do Homem de Aço, o Jerry Siegel, fazer o roteiro, mas por motivos de agendas na época, ele já era bem velho também, não foi possível. E o Alan Moore ficou sabendo disso, né? E ele se propôs a escrever o roteiro. E aceitaram de bom grado a proposta do Alan Moore e ele acabou desenhando. E chamaram para finalizar o George Pérez, que a gente conhece pela sua arte bem detalhista, cheia de detalhes, né? Um ótimo desenhista. Assim também como Kurt Schaffenberg, para arte finalizar a segunda parte da história do que aconteceu ao Homem de Aço. Aí você vai notar, né, um traço muito bacana, muito bonito, o traço do Curt Swan, né? Vocês podem ver aí o traço dele, uma arte bem interessante, tá? Tanto que é uma arte bem típica daquele tempo, uma arte bem anos 80, final dos anos 70. Né? A mesma coisa acontece com a arte finalização feita pelo Kurt Schaffenberg. Também aqui, ó, vocês podem ver. Uma arte bem limpa, uma arte clara,
que deixa você vislumbrar todos os detalhes. Aqui é a capa original da época, tá? O detalhe é que aparecem alguns editores na capa, assim como o próprio Kurt Swan. A história passa com uma entrevista cedida pela Lois Lane, que agora está casada. Essa entrevista se passa 10 anos após um evento provavelmente muito trágico que aconteceu. Então ela se propõe a ceder essa entrevista para um repórter, o repórter entrevista ela, e ela hoje é uma senhora casada, né, no ano em que ela cedeu a revista, no ano em que ela concedeu a entrevista, ela é uma senhora casada e tal, e ela narra o que aconteceu com o Homem de Aço, ela que narra, ela conta a história dos inimigos que apareceram, comentando até o fato da identidade secreta do Superman ter sido revelada justamente num programa jornalístico, diante da câmera, diante do mundo inteiro. Todo mundo ficou sabendo quem era o Homem de Aço. Uma trama feita pelo mestre dos brinquedos e um outro vilão aqui, não muito conhecido. E o mais interessante é que vai surgindo vários vilões, assim, do nada, e as pessoas começam a questionar o porquê disso, né, está acontecendo. Tanto que um dos vilões mais poderosos do Homem de Aço, que é o Brainiac, ele se alia ali com o Lex Luthor, né, em determinado momento, e é aí que o bicho pega, aí que a coisa começa a azedar para o Homem de Aço. E a Lois Lane vai narrando tudo, inclusive alguns eventos trágicos que ocorrem, como a morte de alguns personagens bastante conhecidos na época também, bastante atuantes, antes da crise, né? Alguns personagens que eu não vou contar quem é, para não dar muito spoiler, é claro. E é bem interessante mesmo a história e é digna de nota, né? Quem foi o roteirista? Alan Moore, justamente num período em que ele vinha se destacando muito ali com Watchmen mesmo, né? Ele escreveu essa história justamente nesse período aí, em 1986, 85. A edição, ela traz também mais duas histórias adicionais, que são dignas de notas também, histórias também roteirizadas pelo próprio Alan Moore, que é o Superman junto com o Monstro do Pântano. Uma história bem curiosa, inclusive. Se todo mundo pensa que a Kryptonita é um elemento químico que pode acabar com a vida do Superman, nessa história aqui o Alan Moore consegue criar um outro elemento químico que pode também acabar com a vida do Superman, não só do Superman, como também de todo o planeta, porque o efeito colateral que esse elemento causa no Superman, se não fosse o Monstro do Pântano, através de quase também perder a própria vida, as coisas estariam acabadas. A edição culmina, né, termina numa história também que eu achei muito legal. É uma história que parece que tinha sido publicada anteriormente no formatinho da editora Abril, uma edição Super Powers. Eu não acompanhei Super Powers, mas essa daqui, tá? É o Superman e ele enfrenta esse carinha aí, o Mogul. E foi essa história aí que causou problema para mim, porque essa história ela serve de palco para a inspiração de uma animação. Dessa animação eu coloquei o trechinho e fui obrigado a descartar. Tudo se passa no aniversário do Superman, o Batman, o Robin e a Mulher Maravilha aparecem para dar os parabéns e levar um presente para o Homem de Aço. Quando eles chegam lá, olha o que eles encontram. Ele está com uma entidade alienígena, um parasita no meio do peito. E esse parasita, ele cria alucinações. Ele leva o Superman para uma realidade que aparentemente está só na mente dele. Há um tipo de... O que aconteceria se ele não tivesse vindo para a Terra, se ele tivesse uma vida normal lá em Krypton, casado com filhos. Ele começa a ter essas alucinações, né? A voar na imaginação. E a história é bem interessante, gostei mesmo, principalmente a arte bastante competente do David Gibbons. Bem bacana a arte, eu gostei muito da arte, tá? Aí está, muito legal mesmo. E por conta dessa história, eu coloquei o desenho, um pedacinho do desenho, e fui notificado, né? Pelo YouTube tive que tirar, mas está aí, né? Estou repostando, regravando o vídeo para vocês.
uma forma um pouco mais até mesmo detalhada, tá ok, pessoal? No final da edição, que eu achei legal também, vem aqui algumas informações sobre os artistas que participaram da obra, né, como o próprio Kurt Swan, George Pérez, né, o outro arte finalista, Rick Veitch, o editor da EPA, Walt Williamson, Murphy Anderson, vem informando sobre a vida deles todos aqui, nessas páginas em amarelo, no finalzinho, o que eles estão fazendo hoje, o que eles já fizeram de relevante no universo DC, na Marvel ou em outras editoras. É claro que o Kurt Swan, ele não está mais entre nós, ele veio a falecer no ano de 96, 10 anos após a publicação dessa história aqui, mas tá aí, fica aí a nota, tá, pessoal? E esse é o review dessa edição que eu recomendo bastante. O mais legal assim, que eu achei é que é uma edição de colecionador mesmo, para quem gosta do personagem, tem que ter na estante, tem que ter na coleção. Eu paguei barato demais, paguei apenas R$12 no extra. Eu achei barato, R$12, edição encadernada, com 130 e poucas páginas. É fina, né? Mas tá aí a dica, pessoal, tá ok? Também quero fazer uma nota aqui antes de me despedir. Tá, pessoal? O canal do Fernando, o FC Bedin, ele tá com um sorteio bem bacana para quem é colecionador, sorteando uma edição da Panini, que é o Soldado Invernal. Eu vou deixar linkado o vídeo do Fernando aqui embaixo também, porque vale a pena você participar desse sorteio. Então tem alguns critérios que você tem que seguir, né, como ser inscrito no canal dele, entre outros, que eu não vou contar, é claro. Vou deixar linkado o vídeo dele para que vocês vão até o canal dele e façam a sua inscrição e assistam o vídeo e participem desse sorteio, porque é a edição deluxe da Panini que ele vai sortear. Porque vocês sabem que as edições da Panini, elas vêm com um conteúdo de extras muito maior do que o da Salvat. Embora a Salvat vá publicar, ou não sei se já saiu, acho que já saiu o Soldado Invernal, só que falta aí os extras, né? O material da Salvat é muito bom, mas o da Panini é um pouco mais superior. Então, vale a pena sim participar desses sorteios, desses canais que estão aí tentando promover a nona arte. E dá aquela força aí para mim, tá bom? Aqui eu me despeço mais uma vez, deixando meu muito obrigado e agradecer mais uma vez aí para o canal HQ Coisas, que deu uma força bastante legal em divulgar o meu canal para os seus próprios inscritos, seus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá aquele like, compartilhe aí nos grupos do Facebook, grupos de quadrinhos, dá aquela força para o canal crescer um pouco mais, tá? E eu agradeço o número de inscritos. Poxa, bateu as expectativas, porque foi muito rápido, tendo em vista que é um canal que não tem até muitos vídeos postados, nem muito material, mas é um canal que procura aí passar algumas informações, fazer de vez em quando um review, tá ok? É isso aí, pessoal. Comentem o que vocês acharam,